Olá, pessoal. Nós vamos começar uma série de 10. Hoje é a primeira de 10, sobre mulheres que marcaram a nossa história, mulheres que deixaram um marco, que aconteceram mesmo em meio a guerras, tribulações, divergências. Essas mulheres se colocaram à frente da população e deixaram marcado sobre sua esperança, marcado sobre sua força. Elas deixaram um registro na nossa história. E nós vamos começar pela Anne Frank, que foi uma jovem judia que foi presa em Amsterdã na época da Segunda Guerra Mundial, ok? Anne Frank é uma das figuras mais emblemáticas do século XX, símbolo da resistência humana diante da opressão e da brutalidade do Holocausto. Seu diário, escrito enquanto vivia escondida dos nazistas, tornou-se um dos testemunhos mais comoventes da Segunda Guerra Mundial. Este estudo explora sua vida, o contexto histórico, o impacto de sua obra e o legado duradouro. A biografia de Anne Frank vem com o nome dela completo, Anneliese Marie Frank. Ela nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. E ela morreu em entre fevereiro e março de 1945, no campo de concentração de Bergen-Belsen. A família dela: Otto Frank, o pai; Edith Frank, a mãe; e Margot Frank, a sua irmã. Ele nasceu em uma família judia liberal. Com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, os Frank emigraram para Amsterdã, tentando escapar da perseguição nazista. Em 1940, os nazistas invadiram os Países Baixos e a situação dos judeus se deteriorou rapidamente. Ela ficou em um esconderijo e um anexo secreto, e em julho de 1942, após Margot receber uma convocação para um campo de trabalho nazista, a família Frank se escondeu em um anexo secreto atrás do escritório de Otto Frank. Compartilharam espaço com mais outras 4 pessoas: os Van Pels, os Fritz Pfeiffer. E o esconderijo era acessado por uma porta estante móvel e mantido em segredo por funcionários confiáveis da empresa de Otto. Durante 2 anos, Anne viveu em confinamento, escrevendo seu diário sobre desafios da convivência, seus sentimentos, sonhos e reflexões sobre a guerra. O diário de Anne Frank. Aqui vem o título dele, Het Achterhuis, o anexo secreto, está escrito em holandês. E a publicação em 1947 por Otto Frank. E a tradução para o inglês é The Diary of a Young Girl. Meu inglês está mais ou menos, 1952, tá? Que ele foi publicado, que ele foi traduzido para inglês. O diário de Anne Frank é mais do que um histórico, é uma obra literária profunda, revelando a maturidade, inteligência e sensibilidade de uma adolescente. Ela escreveu sobre a tensão constante do esconderijo, seus conflitos familiares, o despertar da sexualidade, a esperança de um futuro como escritora. Gente, esperança. Uma menina dessa, lógico que uma adolescente, ela pensa no futuro, ela tem esperanças. Ela não quer aquilo, ela nem conhece aquele direito. Aquilo que ela estava vivendo era um terror. Mas ela tinha no subconsciente dela, na mente dela, esperança. Então ela pensava no futuro dela como escritora. Uma das frases mais famosas de Anne é: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. A prisão e os campos de concentração.
Em 4 de agosto de 1944, o esconderijo foi descoberto por meio de uma denúncia anônima. Todos os ocupantes foram presos e enviados ao campo de Westerbork, depois a Auschwitz. Anne e Margot foram transferidas para Bergen-Belsen, onde morreram de tifo em condições desumanas. Eu estive num campo de concentração que fica aqui na Bélgica, lá em Brendonk. É bem ali pertinho, não é longe daqui não. Uns 20 minutos de carro. Eu vou falar para vocês que é algo terrível. É algo terrível, não tem como explicar. As condições são completamente desumanas. Esse saco de cabelo, cama de palha, um lugar frio. E aqui na Bélgica é frio. Aqui na Bélgica é muito frio. Então, imagina um lugar que é frio, não tem aquecedor. E aquele povo não tinha alimento. Foi algo terrível. Eu imagino que eu ainda não fui em Auschwitz, mas eu tenho vontade de ir. Eu imagino que deve ser terrível. Eu fui no Museu do Holocausto em Jerusalém, mas eu não tive coragem de entrar, porque eu já tinha ido aqui e eu já sabia como é que era o clima. Então eu não quis entrar, eu estava grávida. É algo muito doloroso. O impacto histórico e cultural, educação e memória. O diário tornou-se leitura obrigatória em escolas ao redor do mundo. É considerado um dos documentos mais importantes sobre o Holocausto, traduzido para mais de 70 idiomas. Hoje em dia existem adaptações como peças teatrais que são produzidas em base nessa história. E agora, esse ano, em 2025, uma nova adaptação foi encenada em Playcrafters, em Barn Theater, que eu não sei onde é. E existe um museu de Anne Frank, localizado lá em Amsterdã, no prédio original do esconderijo, e recebe milhares de visitantes por ano. Eu quero ir lá, tenho vontade de ir. Oferece exposições educativas e programas para jovens. E reflexões filosóficas e éticas. Anne Frank representa a inocência perdida pela guerra, a força da juventude diante da adversidade, a importância da liberdade de expressão. O seu diário levanta questões sobre responsabilidade da sociedade em proteger os vulneráveis, o papel da memória histórica na preservação de genocídios e empatia como ferramenta de resistência. Existem pessoas que não têm empatia. Tá acontecendo, não é aqui, não é comigo, não é com a minha família, não tô nem aí. Não vou tentar me colocar no lugar do outro, porque já tem muito tempo que isso aconteceu, não é agora. Não é assim que funciona. É necessário se colocar no lugar do outro, viver, imaginar, porque o comportamento humano, ele é replicado, ele é o mesmo. Tanto é que se você pegar livros antigos, se você pegar a Bíblia, você vai ver comportamentos de pessoas que se repetem ao longo da história, em todas as áreas, em todos os âmbitos. Então é necessário ter empatia com as pessoas. Você ser empático, você se colocar no lugar do outro para tentar entender o que é que aconteceu, como é que ela poderia ter se sentido e entender que mesmo naquele contexto terrível, ela ainda teve esperança, ela ainda acreditava na bondade humana. Porque, na verdade, ela estava tendo a benevolência de outras, a família dela estava recebendo a benevolência de outras pessoas. Porque tinha pessoas que não eram judias e que guardavam eles. Se você assistiu o filme, tem um filme dele, eu não sei se é na Netflix ou se é na Disney, eu não me lembro, eu sei que eu já assisti. Ou se você ler o livro, você vai ver que pessoas ajudaram eles.
E ela deixou um legado contemporâneo que diz: em um mundo ainda marcado por conflitos, refugiados e perseguições, a história de Anne Frank continua relevante. Como conflito em um artigo recente, hoje os Anne Franks ainda existem, que são jovens escondidos em porões em Gaza, em abrigos na Ucrânia ou em centros de detenção nos Estados Unidos. A pergunta que ecoa é: seríamos capazes de salvá-los hoje? Seríamos capazes de ajudar essas pessoas igual outras pessoas ajudaram aquela família? Você seria capaz? A força daquela menina, a força interior dela reflete o quão nós somos capazes de refletir o brilho interior em meio a adversidades. Eu até comentei numa live que eu fiz sobre a Capitã Marvel. No filme da Capitã Marvel, tem uma parte lá que ela tá falando com a inteligência suprema, que é a imagem da Marvel, que é a mulher que, que cuidava lá dos alienígenas. E a Marvel, lá nessa parte, ela é má. Então, ela mostra as imagens da Capitã Marvel caindo, fracassando. E todas as vezes que a Capitã Marvel fracassou, ela se levantou. Então, ela fala que mesmo ela com uma mão amarrada para trás, ela lutava e vencia. Então, por que ela não poderia lutar naquele momento? Então, todo o poder dela vem à tona. Eu quero dizer para você que, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às dificuldades, é necessário ter esperança. Ah, mas a Anne Frank morreu. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. É necessário que você faça enquanto você tem vida. É necessário que você faça na oportunidade que você tem. A sua oportunidade está no meio do conflito? A sua oportunidade está no meio do desespero? Faça acontecer, mostre a esperança, porque o seu legado vai ser marcado. Alguém vai contar a sua história. A sua história vai impactar a vida de outra pessoa. Aquela outra pessoa vai ser mudada pelo que você fez, pelo passo que você deu, pela esperança que você teve. Então, nós mulheres, é necessário que nós tenhamos a nossa mente fixada no que nos importa, no nosso objetivo, na nossa família, no nosso porvir. Mesmo em meio às dificuldades, é necessário se concentrar, ter esperança e prosseguir, porque isso vai mudar a vida de outra pessoa. Assim como a vida da Anne Frank, as palavras que ela deixou mudam até hoje a vida de muitas pessoas. Eu deixo essa mensagem para você nesse dia de hoje. Hoje é sexta-feira, 8 de agosto. Que Deus abençoe sua vida.